Olá, gentes! Aqui é o K e eu acabei de assistir o segundo episódio da segunda temporada de Round 6, certo? Eu já fiz a análise do primeiro episódio, as minhas opiniões iniciais. E aqui estou eu para falar sobre o segundo episódio. E eu devo dizer que o nível se mantém tão bom quanto o primeiro. Eu achei o primeiro episódio melhor, mas esse segundo, ele continua todo aquele período de preparação, né? Todo o período pré-jogo, pré-desafios, né? E assim, ele estabelece algumas coisas que eu não esperava e outras que já eram aguardadas, né? E vejam bem, o primeiro ponto interessante a se analisar aqui, eu gostaria de começar pelo protagonista, né? O Ji-hoon. A gente percebe, e olha que uma coisa que a gente já sabia pelo primeiro capítulo, a gente percebe como ele tá totalmente quebrado pela experiência que ele teve na temporada passada. E é muito interessante que a série ela tem esse tempo para mostrar que uma pessoa participar de um jogo psicopata daquele, em que pessoas morrem e apenas ela sobrevive no meio ali de 500 pessoas, é uma coisa que ferra a mente de qualquer ser humano decente. A não ser que o ser humano seja um psicopata. Então, quando alguém é submetido a esse tipo de experiência louca e consegue sair dela vivo, fisicamente, a mente da pessoa é destroçada. O espírito vai para longe. O espírito se quebra. A alma se torna outra coisa. Porque é impossível para um ser humano decente sair de uma experiência dessa sem sequelas. E o protagonista, o Ji-hoon, ele é a prova disso. Ele é um homem quebrado. Ele é um homem obcecado, como a gente vai falar mais daqui a pouco. Ele é um homem sem felicidade, sem alegria. Tem uma cena nesse episódio que ele liga para a filha dele, né, que está morando nos Estados Unidos. Ele não tem coragem de falar com ela porque ele não pode falar com ela, ele não quer expor ela ao perigo, certo? Ele foi tirado da vida dela logo na temporada passada. E assim, o ator, a interpretação do ator é excelente. Esse protagonista que escolheram para carregar a série, e ele faz isso desde a primeira temporada, ele tá carregando com louvor. E é interessante essa mudança que a gente tem de perspectiva, porque na primeira temporada, o Ji-hoon, o ator que interpreta ele não era um alívio cômico, só que ele era muito mais leve, ele era muito mais sorridente, ele era muito mais brincalhão, ele era muito mais otimista. E aqui, nesse ponto da história, é totalmente o contrário. Ele é um cara amargo, ele não faz piada, ele é rude, ele é outro ser humano. Então é muito interessante a proposta dos roteiristas em não se repetirem em relação ao protagonista. O artista que nós temos aqui nesse caso, o Ji-hoon, ele é outra pessoa. Ele é outro ser humano, passou por outra vivência. Estamos aqui 3 anos depois da história da temporada passada. E ele é outra pessoa. E isso é um ponto com louvor da série não ficar se repetindo, né? Porque a série não pode cair no erro de se repetir, porque senão ela desqualifica o fato de ter uma continuação. E outro ponto a elogiar desse segundo episódio, é o fato de que não fomos para os jogos ainda. Eu achei que já fôssemos ser jogados na ilha para começar o desafio. Não. O jogo não começou ainda, vai começar a partir só do terceiro episódio. E então esses 2 primeiros episódios todos eles foram de uma preparação para o que vem. E eles vão de plantar sementes, né? O próprio policial ganha mais destaque aqui também. Outro personagem excelente, o ator está mandando muito bem, com todo o histórico do irmão dele. Inclusive, o irmão dele perdeu a esposa, ele tenta encontrar o irmão dele no aniversário da morte dela, né? E não, o irmão dele não aparece. E assim, essa parte aqui da história, desse capítulo, é focada neles tentando capturar o líder, né? Que é o irmão do policial, só que o policial não se recorda disso. E tem toda uma operação, eles contratam um monte de ex-militares, tudo preparado, e aí a sequência final do episódio é focada nisso, né? Nele tentando capturar o líder. Só que não funciona, o líder é extremamente bem preparado, ele coloca todo o plano deles em risco e acaba tudo não dando certo. E
E acaba por ter mais um destaque que é paralelo a tudo isso, que é o fato de uma nova personagem ser introduzida, que eu, se eu não me engano o nome dela é Noe, que se pronuncia, que é assim, ela é totalmente alheia, vejam como a série é bem construída. Para você que assistiu vai saber do que eu tô falando. Lembrando que tem spoilers. Todo episódio a gente vai acompanhando essa Noe, essa moça, e ela trabalha com fantasia, nesses shows temáticos, ela se veste de um coelhinho rosa, ela tem ela tem assim, uma interação com uma criança que tá passando por um momento muito difícil da vida. E a gente vai acompanhando ela, inclusive fica claro que ela tá em busca da filha dela, pelo menos é o que fica subentendido. E que ela tem problemas com depressão, ela tem marcas no pulso, né? Assim, de tentativas de suicídio. E o episódio vai seguindo com ela, até que chega o convite na mão dela, né? O cara chega lá e dá o convite do jogo pra ela, o cartãozinho. E a gente entende, ok, fica claro que ela vai ser uma participante do jogo, beleza. Tá numa situação que não tem dinheiro, tá numa situação que, de novo, não tem alegria na vida, ela vai participar do jogo. E ela aceita o convite, ela se demite do trabalho dela e tal. E olha que interessante. Aí quando ela vai pro ponto de encontro para ir pra ilha, primeiro que ela entra num caminhão que já é esquisito, tipo, não é assim, na primeira temporada não era assim que as pessoas iam pra ilha. E aí tem a revelação. Ela não tá indo para participar do jogo como o Ji-hoon, por exemplo, não. Ela tá indo para ser uma daquelas seguranças, daquelas pessoas que vestem a roupa vermelha, certo? Com o símbolo, com a máscara preta e o símbolo no rosto. Então, é muito interessante como o seriado ele inverte essa nossa perspectiva. Porque primeiro que ele dá mais humanidade para esses personagens, nesses macacões vermelhos, né? Bem à la Casa de Papel. Enquanto ele desenvolve uma personagem de forma paralela, que com certeza, por ter todo esse background, vai ter importância lá na ilha. Então, olha que interessante, a gente conhece essa personagem que vai estar fora do núcleo dos participantes do jogo, vamos dizer assim, base, né? Que é as pessoas de macacão verde, que vão passar pelos desafios e que vão morrer, em sua grande maioria. Então não, ela está em outro espectro, só que dentro do jogo. E é muito interessante a forma que eles estabeleceram isso. Foi uma grande revelação. Foi um bom plot twist. E assim, achei muito bem construído. E é uma personagem interessante. A atriz tá fazendo um bom trabalho e tal. Tem que ainda mostrar o que veio, né? Mas essa personagem da Noe, ela tem muito potencial para render bastante nessa temporada. E eu acredito que irá. Então temos aqui toda a história dela estabelecida, mesmo que muito paralela à história principal. Ela acaba sendo uma quebra, né, em toda a narrativa principal do episódio. Mas de forma alguma atrapalha, é uma história interessante. O episódio não se prolonga mais do que devia, com certeza. E assim, interessante que mesmo numa temática tão pesada, o protagonista é depressivo, o policial tá triste porque não tem um irmão. Essa moça depressiva também porque não tem a filha. A gente consegue ter humor porque, assim, uma coisa que eu gosto muito nas produções coreanas, assim, na verdade essa questão de roteiro, qualquer roteiro bom consegue fazer isso, mas nas produções coreanas, principalmente em dorama, a gente vê que eles têm um senso de humor bem, vamos dizer assim, bem acentuado, certo? As pessoas asiáticas, assim, elas são muito expressivas, né? Os coreanos são muito expressivos, os chineses, os japoneses. E tem um personagem que, de novo, para guardar nome, não é o foco aqui. Tem esse personagem que ele é o capanga do chefe que comandava a busca pelo recrutador. Tá meio complicado, né? Mas pra quem assistiu sabe o que eu tô falando, tá aqui a foto dele. Enfim, ele tá trabalhando agora com o Ji-hoon, com o policial, e assim, ele é super animado, e ele é super empolgado, e, e é muito interessante que é um personagem que acaba servindo como alívio cômico, né? Ele fez isso no primeiro episódio, tá fazendo ainda mais agora, porque ele tá puto que o chefe dele foi assassinado pelo recrutador. E ele se torna esse elemento de alívio cômico, esse elemento mais leve, esse elemento que dá um frescor pra série, porque se a gente ficar só na parte pesada, que vai aumentar ainda mais quando a gente entrar no jogo, porque vai começar as mortes, eu acredito que a série ela ficaria, sabe, um pouquinho densa demais. Então eu gosto que geralmente as produções coreanas conseguem equilibrar muito bem esses dois lados. Então eu queria dar destaque para esse personagem que é a leveza desse episódio. Funciona bem o famoso
cri-cri que não cala a boca, ele não para de falar um segundo. Então achei um personagem bem interessante. E eu quero ver assim como que vai a coisa vai se encaminhar. Porque, olha só, se a gente voltar aqui pra trama principal, o episódio termina com o protagonista, né, o Ji-hoon. Primeiro que ele coloca um rastreador no dente dele. E ele vai pro jogo de novo. Ele pede pro líder colocar ele no jogo de novo. O líder aceita. E qual é o plano? Ele vai pra ilha. Como ele tá sendo rastreado, o policial consegue chegar até ele. E assim, ele e o policial trabalhando juntos, que é uma coisa muito legal desse episódio, mostra a dinâmica, né? Porque cada um tem seu objetivo e assim, pelo que a gente pode ver, tem uma relação de confiança ali. E a coisa mais interessante vai ser quando o policial lembrar que o irmão dele é o líder, né? E aí? Vai matar o irmão? Não vai, porque ele quer encontrar o irmão. Então assim, é uma dinâmica que é um conflito que provavelmente vai acontecer no final dessa temporada ou na próxima, né? Que será a última. E assim, a série ela é muito bem construída, muito bem construída. Por exemplo, o protagonista, como a gente bem sabe, ele é podre de rico agora. Ele tem bilhões de won, se eu não me engano. Bilhões, assim, ele é muito rico. Ele tem a cena nesse episódio que ele mostra o quarto lá, um monte de dinheiro, uma montanha, assim. Então o dinheiro para ele não é problema. E é interessante que ele comprou todo esse hotel, né? Esse motel, na verdade. E assim, é a base de operações dele, sabe? E é muito bem feitinho, tal. Tem uma parte que tem uma sala que é só de arma, tem a sala que é só do dinheiro, tem o lugar que ele tem as câmeras. Então a gente percebe como ele tá obcecado em acabar com o jogo. Isso ficou assim claríssimo, né? É o objetivo de vida dele agora. E assim, pode render muita coisa, né? Tanto porque a gente vai querer saber se ele vai conseguir, né? Tem essa temporada e tem a próxima, de novo, vão ser 3 temporadas no total, que a gente vai descobrir se ele vai conseguir, o jogo vai acabar ou não, como que vai se findar essa história, né? Que dificilmente vai ter um final feliz, mas quem sabe, né? Então assim, segundo episódio maravilhoso de Round 6, maravilhoso, gostei muito. E eu gostaria, claro, de saber a opinião de vocês, meus queridos agentes. Vocês estão gostando? Vocês estão curtindo essa temporada? Acharam que ficou melhor? Acharam que ficou pior? Acharam uma merda? Acharam uma maravilha? Eu gostaria muito de ouvir as opiniões dos meus queridos agentes. E bom, eu vou ficando por aqui, tá bom? Esse foi o review do segundo episódio da segunda temporada de Round 6. Até a próxima, agentes.